Hoje é Halloween e nos próximos minutos tu vai ouvir uma história sinistra que rolou aqui em Pernambuco. Para quem é um pouco mais sensível, fica aí o alerta de gatilho. Nem todo mundo sabe, mas aqui em Pernambuco, em 2012, teve um caso que deixou todo mundo de cabelo em pé. Foi muito bizarro. Eu tô falando da história dos canibais de Garanhuns. A história tem seu ponto inicial em 25 de fevereiro de 2012, quando Gisele Silva desapareceu lá em Garanhuns. Os amigos e familiares ficaram desesperados com o sumiço de Gisele, porque não tinha nenhum motivo aparente para a menina ter sumido sem deixar rastros. Alguns dias depois, em 12 de março, uma mãe ela deu o seu último adeus à sua filha. Alexandra Facão, ela desapareceu e mais uma vez não tinha nada que pudesse levar aos familiares a entender que ela tinha sumido porque quisesse. Isso tudo foi levado para a polícia. A polícia ainda não tinha pistas e muito menos suspeitos. Mas eis que um dia chega lá na casa de Gisele uma fatura de cartão de crédito. Os familiares então levaram essa fatura para os policiais que estavam investigando o caso. Gisele sumiu no dia 25 de fevereiro e tinham compras realizadas em 5 lojas diferentes no dia 27 de fevereiro, ou seja, só 2 dias depois de ela ter sumido. Quando essa fatura chegou nas mãos da polícia, eles já foram lá no endereço dessas lojas que tinham sido realizadas as compras, pegaram as imagens das câmeras e perceberam que tinha um casal muito estranho fazendo compras com o cartão de Gisele. E não demorou tanto assim para que os policiais encontrassem a casa desse casal. Chegando lá nesse endereço, eles não encontraram apenas o casal, encontraram também uma terceira pessoa. O casal eram Isabel e Jorge, e a terceira pessoa era uma mulher, que se chamava Bruna. Tinha também uma criança, de aparentemente 5 anos. Ainda não se sabia, mas essa menina de 5 anos que estava lá era filha da primeira vítima, que se chamava Jéssica e foi assassinada no ano de 2008. Os policiais então acabaram descobrindo que Isabel e Jorge eram casados e Bruna era a amante dos dois. Eles viviam como um trisal. Começaram a fazer algumas perguntas. Eles até tentaram enrolar, mas perceberam que a menina de 5 anos estava muito nervosa. Em uma das perguntas que os policiais fizeram, a menina apontou para o quintal. E eles logo foram investigar do que se tratava. E foi lá que os policiais encontraram os corpos das 2 mulheres que estavam desaparecidas. A criança continuava muito assustada. Então ela acabou também fornecendo alguns detalhes dos assassinatos daquelas 2 mulheres. Não precisou de muita pressão da polícia para que Isabel começasse a desembuchar algumas coisas. E quanto mais ela falava, mais os policiais ficavam de queixo caído com tamanha crueldade e tamanha bizarrice daquele caso. Isabel começou a contar detalhes de como atraiu essas jovens para sua casa. Ela oferecia emprego de babá e as jovens chegavam na casa de Isabel apresentava a elas a Bruna, e enquanto elas estavam ali conversando, era o momento de Jorge chegar e atacava essas jovens com golpes de faca pelas costas. Depois dos golpes de faca, eram Isabel e Bruna que ficavam responsáveis por cortar pedaços do corpo das mulheres. A parte mais macabra vem agora. Pedaços de coxas, nádegas, braços e fígados eram congelados. E, posteriormente, eles pegavam essas carnes e faziam salgados para vender e para eles mesmos se alimentarem também. E, infelizmente, até a coitada da criança se alimentava desses salgados. Esses salgados, que eram coxinhas e empadas, eram vendidos ali para o pessoal da região. Em um piscar de olhos, a cidade de Garanhuns ficou em destaque por conta dessa barbaridade. Em todo o país se falava desse crime. Tudo fazia parte de um ritual macabro dessa seita chamada Cartel, que foi criada previamente pelo Jorge. Segundo eles, essa seita, esses rituais, tinham como objetivo purificar o mundo e diminuir a quantidade de pessoas que tinham no mundo. Cada uma das vítimas foi previamente escolhida pelo trio. Segundo eles, elas foram escolhidas porque eram impuras e indignas de viver aqui na Terra. Para purificar o mundo, essas vítimas elas precisariam ser eliminadas. E comer carne humana, segundo o que eles falaram,
fazia parte do processo de purificação. Jorge disse que o objetivo deles era fazer 4 mortes, e cada morte era equivalente a uma simbologia de ar, água, terra e fogo. Uma 4ª morte iria acabar com o ciclo da seita, e assim abriria um portal para o paraíso. Nunca pôde ter sido constatado, mas sugerem que a 4ª vítima ela poderia ter sido previamente já escolhida também. Os 3 foram julgados e condenados. Cada um pegou cerca de 70 anos de prisão. E se tu curtiu esse vídeo, manda para um amigo, deixa tua sugestão aqui pra gente de conteúdo. Qual é o próximo crime pernambucano que tu gostaria de ouvir a gente contando? Fala aqui pra gente. Até a próxima!